Olá, seja muito bem-vindo. Sou a Raquel Sodré, CEO da Nós Comunidades. E o Entre Nós é um espaço para falarmos sobre transformação digital e engajamento de comunidades. Hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Os 3 principais temas que a gente fala por aqui, que é comunicação, gamificação e educação, permeia a vida dessa mulher que tanto nos inspira. Isabela Camargo, obrigada por aceitar esse convite. Obrigada. Por estar aqui conosco hoje. Eu estou bem feliz de participar dessa comunidade. E só começando, porque a sua história tem uma narrativa em CLT. Você, por muito tempo, à frente de comunicações, ao vivo, construindo tantas pontes, muito do que a gente estava conversando um pouquinho aqui. Me conta um pouco dessa sua trajetória e qual que foi o seu passo transformador para o que você faz hoje. Legal, excelente. Eu estou bem feliz em estar falando contigo, Raquel. Parabéns por tudo que você está construindo também, né? Você e sua família. Quando a gente pensa em comunidade, para mim é o que faz sentido na vida. É você poder transformar o ego em eco. O quanto aquilo que você começa buscando para si, depois vai poder reverberar para muitos. Para mim, hoje é o que faz sentido. Se eu não tiver uma comunidade e que essa comunidade não faça sentido, que a gente estiver fazendo, não esteja mudando a vida de alguém, tá errado, sabe? Então, comunidade, para mim, precisa estar junto com responsabilidade. Sabe? Tem uma frase que provavelmente você já ouviu, Saint-Exupéry: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, à medida que você vai ampliando uma comunidade, você vai ampliando também a responsabilidade. E eu hoje consigo fazer isso com um tema que é a educação em saúde mental. Então, eu saio de casa, se eu não mover algo em prol disso, já estou distraída. Então, fico muito feliz em poder estar aqui. Você está criando comunidades para poder lembrar por que nós estamos aqui, fazendo o quê, por quê. E a turma que é de RH, eu tenho conversado muito com as pessoas da área de recursos humanos, né? Por que você está fazendo, onde você está fazendo. Não pode ser só por dinheiro. Porque se for só para ganhar dinheiro, a gente pode ganhar dinheiro de maneiras mais fáceis, que vão dar menos trabalho, menos dor de cabeça. Então, se você já está se propondo estar em uma empresa, vamos tentar fazer desse lugar uma comunidade que seja de desenvolvimento pessoal, crescimento profissional. Eu acho muito curioso quando a turma fala assim, porque eu estou em transição de carreira. Não, você está em transição na vida. A carreira é uma parte da vida, né? Ou, eu estou buscando desenvolvimento profissional. Tá, e o pessoal vem que horas? Percebe? Então, eu sou essa pessoa que hoje, por onde eu passo, vou trazer provocações para dar alguns passos atrás para a gente poder continuar. É uma frase que eu gosto muito, que é o desacelerar para continuar em movimento. E isso aconteceu comigo. É igual um guia turístico, né? Um guia turístico só nos leva por onde ele já conhece bem. Então, eu hoje posso fazer o que eu faço porque eu vivi uma transição na minha vida. Não foi consciente, foi a forceps. Foi muito a forceps. Mas que hoje sim eu posso conduzir pessoas por esse caminho sem dor. A gente não precisa fazer uma transição com doença ou com problemas. Não, a gente pode fazer uma transição consciente, com saúde, assumindo o nosso papel aqui nesse planetinha. Parece que eu fugi da resposta, né? Mas é porque ela não é simples. Então, eu vivi uma situação muito delicada de saúde. Sendo especialista em comunicação, eu alcanço o principal lugar de comunicação do Brasil, mas eu perco a minha saúde, porque eu não sabia me comunicar comigo. Então não adianta nada, né? Você trabalhar na Globo sendo especialista em comunicação se você não sabe se comunicar com você. E eu percebo isso muito em muitas empresas. A gente quer chegar lá, quer alcançar aquele lugar, e aí quando você chega lá, você adoece, você perde relacionamento, né? A qualidade dos seus relacionamentos, que consequentemente é perda de saúde. Então, vivendo tudo isso, hoje eu levo um movimento que chama Produtividade Sustentável, para milhares de empresas aqui no Brasil. Já fui para a Europa com esse assunto, para os Estados Unidos e para a África. Sabe? Eu só estou devolvendo, Raquel, um pouquinho de equilíbrio
nessa esteira tão rápida que a gente está vivendo da vida. Ela não vai desacelerar, porque a tecnologia é sinônimo de progresso. Mas eu, como ser humano, preciso lembrar que sou um ser humano. E que até as máquinas fazem manutenção. Então, não adianta a gente olhar para a pausa, para o descanso, para a recuperação com maus olhos. E a gente vive num contexto que, se você não tiver muita saúde, muita autoconfiança, você vai achar que isso é bobagem. E você teve uma luz, talvez não da melhor forma, que hoje você está passando para frente da melhor forma, acredito eu, que eu vejo, acompanho o seu trabalho já há um tempo. Mas você conseguiu fazer a tríade da contribuição, que é contribuir para si, contribuir no seu entorno mais próximo. E hoje, certamente, eu posso afirmar que você está nessa terceira, que é ecoando, contribuindo de uma forma já que a sua voz tem muita potência. Então, falam que até a palavra propósito, né, traz muito... O que é? Muita gente busca, fala, romantiza ou não ela. Gente, o que você já passou que você passa para frente de uma forma diferente? Então, você falar sobre a produtividade sustentável dessa forma mostra muito que o olhar para dentro é o primeiro passo. O único caminho. Para a gente conseguir contribuir nos nossos ambientes. De fato. Você sabe que esses dias eu comecei a ler um livro que você vai gostar, chamado A Segunda Montanha. Esse é um conhecimento bem interessante que mostra todos nós, de alguma medida, estamos tentando subir a primeira montanha, que é para o benefício pessoal. E depois de uma idade, eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas depois de uma certa idade, você começa a subir a segunda montanha. Você vai amar esse conteúdo, porque você e quem está nos acompanhando, porque é subindo a segunda montanha que você vai descobrir o seu propósito. E a gente, às vezes, tenta buscar esse propósito na primeira, só que na primeira você está pegando tração, você está criando experiência, você está criando repertório, aliás. Você está vivendo as experiências para criar repertório. Então, a segunda montanha, que é essa montanha que eu estou subindo agora, ela está bem mais legal. E, às vezes, até eu fico assustada com o impacto nas pessoas. Quando eu chego, de repente, numa padaria em que eu não conheço absolutamente ninguém, ninguém me conhece, e aí a hora que eu vou pedir alguma coisa, a pessoa fala: você não é aquela que fala pra gente se cuidar? Eu sou? É mesmo? Ou seja, com o digital a gente nem faz ideia, né, de onde a gente chega, mas o importante é que chega. E então, se chega, tem que chegar de forma coerente, sabe, de forma responsável. Por isso que, de novo, trago a palavra responsabilidade junto com comunidade. Então, sim, Raquel, eu tenho certeza que por muitos anos eu fui fazer pautas que me davam sem questionar. Né? Como CLT, eu não podia questionar muito. Então, assim, hoje você vai cobrir reintegração de posse. Vamos! Hoje você vai fazer uma pauta sobre ovo de Páscoa. Vamos! Era a sua missão ali. Cada dia era uma pauta diferente. E quando eu adoeço no meu ambiente profissional, um ambiente em que eu trabalhei muito para estar, opa, essa pauta agora é minha. Eu só defendi uma pauta que chegou para mim, assim como eu defendia todas as outras pautas. Eu me lembro cada lugar que eu tinha que ir para fazer assuntos que eu nem queria, mas tinha que fazer. Sabe? Me lembro de um exemplo, gente, essa é ótima, porque eu sei que tem muita mulher assistindo esse programa. Sabe quando você compra aquela bota que você deixa pra usar assim em ocasiões especiais? Aquele dia eu falei, vou usar hoje, hoje eu vou usar. Uma bota baixinha, de bico fino, bem elegante, né? E aí quando eu chego na TV, qual era a pauta? Teve um vazamento de um óleo de peixe numa indústria, lá não sei aonde, e aí tinha estragado todo o asfalto da cidade. Vai lá eu fazer essa matéria com a bota nova. E foi muito curioso, porque eu esperei tanto para usar a bota e eu tive que, depois daquele dia, jogar a bota fora, porque ela ficou impraticável, que era o óleo do peixe, que não tinha sido trabalhado direito lá na indústria. Enfim, eu estou dando um exemplo real. Sim. O quanto eu tive que me despir de todos os meus critérios para trabalhar. Estou dando um exemplo bem simples, tá, gente?
Então, quando eu vivo o burnout, quando eu trabalhava na TV Globo, eu entendi, opa, é uma pauta difícil, ninguém quer falar, tá todo mundo criticando. E olha que curioso, não foi nada consciente, tá? Porque eu tinha que buscar informações para me defender. Eu tinha que buscar informações para me defender. Assim como eu busquei informações 1000 para defender pautas alheias. Naquele caso, eu estava buscando informações para me defender, porque diziam, né, que aquilo tudo era frescura, ou que eu estava sendo oportunista. E aí é quando eu descubro que dor invisível, dor que não sangra, dói em dobro. Defender, você diz, a sua carreira? O seu posicionamento? É porque quando eu fui... quando eu saio de licença médica e eu volto, eu sou demitida. Tá. Né? E aí eu sou demitida ainda sob acusações muito equivocadas. Então, para responder aquelas provocações, eu busquei na literatura, com muita pesquisa, aquelas informações que ninguém tinha. Ó, vocês estão falando isso aqui, mas na verdade é isso aqui. Vocês estão achando que é isso, mas ó, eu tenho informações aqui desde o século retrasado desse problema. Percebe? Ali eu falo, opa, se tem esse ruído todo, se esse assunto causa todo esse ruído, e eu sou comunicadora, eu vou então trabalhar em prol disso aqui, sabe? O que é um ruído? É tudo aquilo que faz a gente perder o foco. Antes da gente começar a gravar esse programa, a Raquel estava falando sobre uma outra gravação que ela viu e que tinha um microfone que estava tirando a atenção dela do assunto. Olha que curioso. Você entendeu o que é ruído? É que eu sou dessas, tá? Eu preciso dar um exemplo. E aí você provavelmente estava ouvindo uma pessoa que tinha muita coisa interessante para falar, mas você estava ali prestando atenção no microfone que estava errado. Estava errado, no lugar errado. Mais atenção do que Pronto, é isso. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui demitida, o ruído em torno da situação era muito maior do que a situação, que precisava de muito acolhimento, de muita informação, de muito esclarecimento. Foi o que eu fiz. Então tá bom. Então, aí quando eu começo a melhorar um pouquinho, sou comunicadora, né, gente? Então eu pegava aquilo que estava acontecendo comigo, com o que eu ouvia que estava acontecendo com as pessoas, e ó, tá aqui. Tanto que, minha querida, o mundo é tão maravilhoso que um ano depois, a Organização Mundial da Saúde reconhece aquilo como um fenômeno ocupacional. Foi tudo muito maravilhoso. Claro que na época eu não via dessa maneira, tá, gente? Na hora que você tá latejando, sangrando, é igual quando alguém tá se afogando. Ajuda a desafogar e depois ensina a nadar. Então eu não via dessa maneira naquela época. Naquela época eu via de uma maneira bem pior. Mas estou aqui então para justamente poder te conduzir a um caminho que não precisa ser assim. E houve você fala muito desse termo que eu achei super curioso. Atualização de identidade sua. Sim. Nesse processo, Sim. Nesse momento? Sim, isso inclusive quem me falou pela primeira vez foi a Mônica Martelli. Que mulher. Que, aliás, vou pedir aqui para esta moça bem bonita pegar um livro que está aqui que eu trouxe para você, que é o meu livro, Dá um Tempo. Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, está aqui. Já vou colocar a dedicatória para você. Que máximo, obrigada. Quando eu estou fazendo a pesquisa desse livro, a Mônica Martelli foi uma das entrevistadas. Ela me disse, depois eu vou colocar a dedicatória para você. Ela me disse sobre atualização de identidade. A Mônica trabalhou como atriz por muito tempo. E aí ela se viu vestida de em cima de um palco. Olha eu com mais um exemplo legal. Ela se vê de tartaruga em cima do palco, já tendo ralado muito como atriz, ela fala, e com projetos engavetados, tá? Ou seja, projetos que eram dela e que ela não se sentia encorajada a executar. Aí quando ela tá vestida de tartaruga em cima do palco, ela fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Gente. E aí ela tem coragem de desengavetar os projetos dela, ou seja, ela precisou se vestir de tartaruga para ter coragem de colocar para rodar um projeto dela. E aí roda a fita, é quando ela tem muito sucesso, né, com as peças e com os filmes Os Homens São de Marte, Pra Lá Que Eu Vou, e assim por diante. Quando eu vou entrevistar a Mônica, ela já é a Mônica que nós conhecemos. E ela me trouxe isso. Ela falou assim, Isabela, eu converso sempre com a minha psicóloga, porque conforme a gente vai avançando na vida, se a gente não atualiza a nossa identidade, a gente vai gastando tempo com pessoas, situações que nem fazem mais parte desse estilo de vida. Isso eu vi lá atrás. Eu achei fantástico.
E aí eu comecei a observar e comecei a me aprofundar nesse tema. A gente atualiza vários documentos na vida. Carteira de motorista, RG, passaporte, etc. Mas a gente não atualiza a nossa própria identidade, que vai mudando com o tempo. E que bom. Porque se não mudar, tem alguma coisa errada. Né? Se você não está reconhecendo a mudança, você está se encolhendo para caber em algum lugar. Tem alguém abusando de você. Com certeza alguém está abusando de você. Talvez até a gente mesmo. E são vários pequenos atos de coragem. Sim. E passos, né? Sim. Acho que muito, tô trazendo um contexto aqui, de quando eu te conheci pelo Thiago Godoy, Sim. que trabalhamos juntos, eu falava pra ele, a Isabela é tão executiva usar tênis pra mim. É tão o quê? Executiva usar tênis. Que é uma hashtag que nasceu quando eu trabalhava ainda com a minha mãe. E eu via que a gente precisava diariamente de passos de coragem para ser quem a gente é. Exato. Então foi por um incidente da minha mãe também machucar o pé. E como diretora, não podia tirar o salto, mas ela sofria por dentro. Eu buscava ela no metrô, ela sofrendo, e ela ia visitar a loja ou o cliente, enfim. E aí o quanto aquilo no dia a dia, e a gente trabalhando eu já com tecnologia, eu fazia, mãe, mas e se? E se a senhora tiver com tênis, que nem o Diabo Veste Prada, que vai lançar agora o próximo, se a senhora tiver com tênis confortável, chega no escritório, usa por menos tempo o salto e tal. Imagina, eu tenho que manter a minha postura. Só que o quanto isso é um exemplo muito recorte, quanto isso traz para coisas que você trouxe do... Qual que é a coragem da Mônica em abrir a gaveta e falar, deixa eu olhar meus projetos? E às vezes em algo muito menor. Quantas vezes a gente não levanta a mão para falar em uma reunião? Ou não fala que discorda de algo só para... Até a questão da comunidade, o ser aceito. Mas a gente só permeia em uma comunidade quando se ela faz muito sentido. Quando ela pertence até ao nosso dia a dia. Então, essa atualização de identidade que você traz, você acredita nela também para empresas? Absolutamente. Absolutamente. A atualização de identidade, ela passa pelo CPF e passa pelo CNPJ. Inclusive, eu lanço agora o segundo livro, que é o Guia Prático da Produtividade Sustentável, e o primeiro capítulo do CNPJ é a atualização de identidade social. Exemplo de empresas que não atualizaram a identidade. Blockbuster, Xerox, Kodak. Não atualizaram a identidade. Não atualizaram o business interno com a mudança externa. E estiveram em pedestais de tipo, não, nós já estamos no topo, agora nada vai acontecer. Então, esse é um exemplo das empresas que não atualizaram a identidade. Exemplos de empresas que atualizam a identidade com frequência. Muitas de tecnologia. Aí eu não vou trazer nomes porque aí está muito recente, tá? Está muito perto, mas muitas de tecnologia, muitas universidades que já começaram a perceber que não é mais o nome da universidade, sim os professores da universidade que chamam os alunos. Legal. Percebe? Então esse é o tipo da mudança que nós estamos vivendo. Isso é um fato. Fato. Sabendo disso, o que eu faço? Eu preciso atualizar a minha identidade. Eu preciso rever. Opa, o que eu fiz da minha vida até aqui que eu levo comigo e o que eu não levo mais. E eu não estou falando sobre apenas coisas, mas pessoas, comportamentos. Tudo isso faz parte. É o último capítulo, tá, do livro. Que fala sobre atualização de identidade. Então é fundamental que CNPJ e CPFs passem por uma atualização. É muito comum, Raquel, você perceber pessoas que não acompanham a mudança da empresa e empresas que não estão alinhadas às mudanças que você já viveu. E você insiste em continuar naquele ambiente, porque, como eu escolhi, ou como a minha família quis. Eu me lembro, muitas vezes, quando eu já estava bem adoecida na Globo, e eu só ventilava que eu estava doente, e eu ouvia da minha família, não, mas você não vai sair de lá, né? Nossa. E aí eu descobri também que quanto mais prestígio um local tem, mais a gente se encolhe para caber nele. Tá? Então, sim, atualização de identidade, todos precisamos. Interessante isso, que um caminho que hoje está na mão de muitos nós, na empresa, é a comunicação. Como a gente traz mais os projetos que acontecem, traz mais sobre as pessoas, traz mais sobre sonhos. Então, até você falando isso do enxergar as pessoas, novos momentos da empresa, recente, a gente bateu um papo na empresa que eu falei, por que a gente está comemorando datas super genéricas?
que não tem a ver com a gente. Por exemplo? Então, nada contra o Dia da Árvore, mas a gente estava fazendo post sobre o Dia da Árvore, e aí eu trouxe, foi um papo muito, foi do meu lado, eu falei, Raquel, toma cuidado para não ser dura, vamos entender o porquê. Tá. Porque a gente tem que ser ESG, tem que ser sustentável. Eu falei, opa, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o nosso posicionamento e o que a gente acredita que as pessoas podem colocar em prática que nos aproxima mais desse valor de sustentabilidade, seja numa governança sustentável, seja num dia a dia sustentável. Mas calma, a gente está aqui no meio de uma cidade de São Paulo. Eu vou falar sobre árvore aqui, eu sou muito conectada à natureza. Mas esse lado vamos fazer as coisas certas pelo motivo certo? Perfeito. Então, o quanto a comunicação pode nos ajudar, mas o quanto a gente, em muitos momentos, pode colocar uma máscara também de, tô aqui, já tô atualizado, da porta para fora, então, e não olho para dentro nas ações, né, práticas. Nossa, adorei esse exemplo. Quando a gente vai ver na prática, a teoria é bem diferente, né? E olha só o risco, né, de você como empresa... Não, nós vamos fazer uma publicação aqui sobre o Dia da Árvore, nós precisamos ser ESG. Gente, ESG não é isso. Para começo de conversa, ESG não é isso. É curioso quando eu falo sobre a produtividade sustentável, a turma tipo, o que é isso? Eu não inventei a roda, eu só juntei duas palavras que estavam separadas, produtividade com sustentabilidade. Então, se eu quero um planeta sustentável, e nós estamos falando de recursos naturais, eu não posso viver de forma insustentável. Não adianta eu querer falar de longevidade com autonomia se eu estou dormindo menos do que eu preciso, sem tempo de tomar banho, sem tempo de me alimentar. Então, eu estou trazendo só um pouquinho mais de coerência entre a teoria e a prática para a gente poder viver todos os dias aquilo que a gente quer. Legal. E não só, eu estou publicando aqui o Dia da Árvore, mas... eu reciclo lixo? E aí eu vou trazer uma coisa bem bacana, que é assim, se você não quiser ter uma conversa difícil, você está assumindo que você quer viver uma vida difícil. Ou conversa difícil ou vida difícil. Mas isso, como você bem colocou, é uma atitude que eu vou treinar todos os dias. Então, se para ter coragem para tomar uma atitude dentro da minha empresa, eu vou começar já usando o tênis, que assim seja. Que seja um símbolo que pode me encorajar para outras coisas. Eu faço letramento sobre assédio para grandes... eu faço letramento de assédio para executivos de um grande banco. E outro dia eu ouvi uma coisa muito revolucionária, tá? De um gerente que disse assim... Isabela, eu passei a bloquear o meu horário de almoço. Olha que rebelde. Ele passou a bloquear o horário de almoço. Na agenda. Na agenda. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando você se devolve para você, sim, você está pensando de forma sustentável. Uma outra frase que eu gosto muito, que é: você só vai dar conta da sua agenda quando você se inclui nela. Sim. E isso são com as pequenas atitudes que a gente vai abrindo mão, achando que não vai trazer consequência. Então, eu posso ser a tia chata, mas eu prefiro ter uma conversa difícil do que uma vida difícil. Sim. E qual que é o papel, principalmente a gente conversa muito com o profissional do RH, ou o profissional do marketing que está olhando comunicação interna, ótima pergunta. Ações, enfim. Qual é o papel dessa pessoa? Porque pode parecer distante, né? Eu não posso criar a empresa do zero. Mas espera, eu tô aqui para fazer os comunicados. Que ações que a gente pode pensar? Rapaz, vamos conversar. Vamos conversar. Primeiro que assim, olha, se a área de recursos humanos, que ainda tem esse nome, né? Eu até gosto de substituir o R em vez de recursos relações. Então, se o departamento de relações humanas não falar com o departamento de marketing e comunicação, tá errado. Se vocês não falarem com o departamento financeiro, tá errado. Não dá mais tempo da gente brigar. A gente precisa dialogar. Nossa, tô super feliz que a gente acabou de fazer a fusão desses três. Mas Raquel, mas esse é o meu trabalho. Foi quase que um quentinho no coração. Opa, adoro quando isso acontece naturalmente, né? Sem combinar, inclusive. Gente, eu sou especialista em comunicação. Eu sou especialista em comunicação. E você sabe que em 2024 eu tô como top of mind palestrante de RH. Ano passado eu fui escolhida pelo júri técnico e popular do Prêmio Best
para a área de RH, por quê? Porque o que a gente precisa levar é comunicação. Nós não estamos adoecendo por falta de informação. A gente está adoecendo por falta de comunicação. Então eu preciso fazer esta engrenagem, aí trazendo ainda o aspecto, né, de ninguém faz nada sozinho, então somos um time, então a gente precisa conversar. Então não me venha falar, mas porque o meu departamento de marketing não conversa com o de RH. Ah, tá, me conta uma novidade. Eu já sei que isso acontece. Agora a gente precisa trabalhar na solução. Então, se vocês não conversam, nós vamos pegar a mãozinha de todo mundo e nós vamos conversar. Não tem outra solução. O que eu converso, Raquel, toda semana com empresas que me chamam para fazer palestra, eu falo, tá, mas quantos dias nós vamos ter para resolver isso que você está me dizendo? Não é numa palestra de 40 minutos que você vai resolver um problema de gerações, de décadas. Mas o que eu estou trazendo aqui é, a boa notícia é que, sim, temos solução, sim, há esperança, desde que a gente coloque todo mundo para conversar na mesma sala, com o mesmo tom de voz, com direitos para todos colocarem. Precisamos fazer assim, então agora ó, todo mundo vai junto. Junto. Não dá mais não dá para ficar separando mais os departamentos. Exato. E se isso te parece impossível, aí você está acreditando em ilusão. Porque a solução não virá de um lugar que não tenha comunicação. E talvez não tenham combinado um objetivo em comum entre aquelas pessoas. É isso. Né? Então, hoje, até eu queria te perguntar, assim, hoje uma empresa é uma comunidade? Deveria ser. Ou pode ser? Deveria ser. Deveria ser, Raquel. Uma empresa, sim, é uma comunidade. Especialmente se eu considerar que eu passo boa parte do meu tempo dentro dessa comunidade. Detalhe, eu também escolho fazer parte dessa comunidade. Então não pense você que mesmo a gente trabalhando no país com milhares de desempregos, eu fico triste, sabe, quando a turma se coloca, porque meu currículo não chegou, mas você quer estar ali? De novo, você quer estar ali por quê? Porque se for só para ganhar dinheiro, gente, cuidado. Né? Tem dinheiros que são muito caros para ganhar, ou seja, tem custo de vida que é muito mais alto do que o valor que você recebe no fim do mês. Então, não pense que só você é escolhido. Não, você também tem que escolher estar ali. Por isso que é uma comunidade. Uma comunidade é quando você é bem-vindo e você quer fazer parte daquela comunidade. Mas para você fazer parte, você tem que ser ouvido, você tem que se comunicar, você tem que se expressar. Senão, não é uma comunidade. Então, se onde você trabalha você não se vê com a comunidade, procura uma que você seja bem-vindo. E esse papel da pessoa construir esse ambiente, ou entender o que faz essas pessoas estarem em comum ali, e não só, tô indo lá para ganhar o dinheiro, para trazer talvez temas mais verdadeiros para essa troca. Então, muitas vezes, até com os nossos clientes, e achei bacana isso que você trouxe da conexão da área de pessoas, gente, enfim, o famoso RH, com o marketing, porque quando a gente cria uma linha editorial também para qualquer empresa, no marketing a gente fala sobre o que vamos falar. Qual é a nossa verdade? Qual é a nossa bandeira? Porque levantar todas as bandeiras não dá, é insustentável, a gente já sabe disso. Falar um pouco de tudo não nos define, que é o saber falar não é tão importante para as pessoas e empresas. Mas quando a gente entende o que conecta essas pessoas a fundo, que aí traz sim o senso de pertencimento que a gente estava falando, que é tão importante em diferentes momentos da nossa vida, né? Raquel, por que estamos fazendo? Por quê? Pra quê? Pra quem? Se isso não tiver muito claro, a gente se perde. E eu tô falando isso, inclusive, hoje eu tenho uma equipe e toda semana a gente tem que... Toda semana a gente tem que lembrar por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Não é só subir um post por subir ou fazer uma comunicação por fazer. Não, é o que eu quero com aquilo, quem eu quero impactar. E a hora que eu encontro... Outro dia eu vi uma situação que me emociona demais, eu vou trazer aqui. Outro dia eu estava no aeroporto e aí chega uma mulher muito bem vestida, executiva, só de bater o olho, muito bem sucedida. Ela chega para mim e fala assim, Isabela, quero só te agradecer, porque X período atrás eu perdi uma criança, eu tive um aborto, e eu achei que foi comum aquilo, foi normal, né? Porque era estresse do trabalho.
sofri um aborto pelo estresse no trabalho e achei que aquilo era normal. E você me ajudou a parar de normalizar o anormal. Pronto. Ganhei a minha recompensa ao ouvir esse depoimento. Então, o que eu quero dizer? Eu faço isso com a minha equipe, que são poucas pessoas, e mesmo assim é desafiador fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Imagina numa empresa com 100 funcionários. Nem vou falar 100, 50, 30, 50, 100. E aí vai multiplicando. A carinha da empreendedora. Você entendeu? Você entendeu? Então, a gente precisa, como responsável pela comunidade, lembrar sempre. Lembrar sempre o que nós estamos fazendo aqui, por quê e para quem. O que nós estamos fazendo aqui, o quê, por quê e para quem. E quanto a gente consegue atrelar os nossos sonhos aos sonhos daquele lugar. Então, acho que quando você fala se ali não é um ambiente que, para você, enfim, é saber a hora de sair, assim como a hora de entrar. Uhum. Porque entrar é muito mais fácil, eu falo para todo mundo, é muito simples, né? Decidir começar um projeto, eu sou super de abrir portas, fazer. Agora, entender o quanto que o nosso sonho, então até com esse desafio de nós, eu compartilho de um grande aprendizado com a minha líder, que foi 17 anos XP, e quem me levou para lá na fase que eu trabalhei com o Thiago. Que legal, que bom. Bianca Juliano sempre falou, liderança é atrelar, entender o sonho do outro ao sonho da empresa. Então, a história dela de vida, ela fala, eu não estava vivendo o sonho do Guilherme Benchimol, eu estava vendo o sonho da Bianca. Era a janelinha de uma casa que eu queria morar sozinha pela primeira vez. E o sonho, a gente precisa renovar, né? Sim, atualizar. Isso faz parte da atualização de identidade também, tá? Maravilhoso. É, porque senão a gente está trabalhando num lugar para comprar um carro que você não vai nem dirigir. Sabe? Na atualização de identidade, inclusive, você vai se deparar com faxinas, despedidas e lutos. Porque luto é perda de vínculo. Aí imagina que você tem um sonho que você está vinculado a ele por décadas. Aí chega um determinado e fala assim, olha que eu não preciso mais atravessar a cidade para trabalhar. Eu posso fazer home office, por exemplo. Um exemplo, né? Nossa, mas por que eu estou trabalhando mesmo aqui? Eu quero comprar uma casa. Nossa, mas você sabe que eu nem sei mais se eu quero morar aqui no Brasil. De repente eu quero morar fora. Um exemplo. Tá? Então, sim, é fundamental atualizar o sonho. É fundamental. Bom, temos uma linda jornada. Vou falar que é difícil porque, né, não deixa de ser, mas onde a gente aprende mais do que consegue ensinar. Que bom, né? Que a gente tá aqui mais aprendendo, trocando, sem dúvida. E acho que de todo esse papo, isso o que mais fica para mim, e muito grata, assim, mesmo por você compartilhar, tá aqui conosco, é o cuidado do olhar para dentro, para nós, o cuidado de estar num lugar que faz sentido, com pessoas que faz sentido, mas muitas vezes a gente tá no lugar, tá com as pessoas, mas não sabe perguntar ou extrair. Então, isso do sentar, conversar, trazer todo mundo para a mesma linguagem, acho que transforma não só a comunicação, mas o ambiente que a gente acredita, enfim, viver e construir, né? Sim. Então, eu falo muito pro time, qual que é a empresa que a gente quer construir? Exato. Para estar nela daqui para frente. Aí entra a cocriação. Cocriação. O quanto nós estamos juntos para alcançar esse objetivo que é diário. Vamos viver desafios, sim. Teremos que ter conversas difíceis, sim. Nem todo dia vai ser de glória, reconhecimento, troféu e publicações lindas, não. Vão ter semanas, inclusive, que você vai precisar. Fecha no time, repassa, atualiza, revê para poder continuar. Por isso que eu amo ter sido a mensageira dessa mensagem, que é o desacelerar para continuar acelerando. Ou desacelerar para continuar em movimento, tá? Porque talvez fique melhor. Desacelerar para continuar em movimento. A gente precisa recuar um pouquinho. Opa, como é que a gente vai reorganizar essa rota? Abastece, precisa comprar mantimentos, sim, não, precisa levar guarda-chuva, aí vamos. E só não vou deixar te perguntar, principalmente por estarmos nesse ambiente de transformação digital, tecnologia, a tecnologia consegue nos ajudar nesse processo? Mas evidente. Deve. Evidente. Agora, lá no século XVI, teve um médico que já disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Esse médico chama Paracelso, tá aí no livro, inclusive. A diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Eu tenho um capítulo só sobre isso no livro. Sobre o quanto o avanço da tecnologia nos trouxe como estamos. E o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, uma das pessoas que eu tive grande honra de poder entrevistar, que está no livro, eu perguntei para ele. Falei, Fábio, como é que vai ser esse negócio? Porque a tecnologia parece que está, né, roubando o nosso tempo, roubando nossas horas, roubando a nossa saúde. Tá. Aí ele falou assim para mim, olha que curioso. Houve um tempo em que a gente já passou fome, mas não por não conseguir comprar comida, porque não existia comida. Aí tivemos um processo de revolução agrícola, industrial, e hoje você não vai comer toda a comida que está disponível. Hoje você tem movimentos, inclusive veganos, movimentos que te induzem a ter restrições alimentares. Foi a mesma coisa que precisa acontecer com a tecnologia. Não é porque hoje eu tenho tudo isso disponível que eu vou ficar conectado o tempo inteiro. Ela precisa ser uma ferramenta para que a gente alcance o que a gente precisa. Você não pode ser usado. Importante. Se o telefone está vencendo você, rapaz, né? Ou seja, não, mas eu não consigo. Tem uma pesquisa da Deloitte, preciso até atualizar, que mostrava, quando eu fui escrever o livro em 2017, uma porcentagem altíssima de pessoas que vão acordar de madrugada para fazer xixi e olham o telefone. Conheço muitas pessoas que ainda fazem isso. Então, cara, se você não está conseguindo, nem a hora que você vai fazer xixi, deixar de usar o seu telefone é porque já está sendo usado. Sim. E a culpa não é da tecnologia. É nossa. A responsabilidade é sua. A autorresponsabilidade, que é tão importante em todo esse processo aqui. Ela chegou. A autorresponsabilidade. Chegou a hora que a gente pode falar dela. Mas não vai dar tempo, porque o podcast acabou, vai ter que ser depois. Izzy, além do seu livro, obrigada demais pelo presente. Já deixo aqui para todo mundo conhecer o trabalho da Izzy, enfim. Transforma vidas, assim como ela trouxe pequenos exemplos, mas eu sei que do lado de cá tem um mar de pessoas que te admira e não é à toa, de verdade. O que você deixa aqui para nossa turma mesmo de dica de livro, podcast, filme, ou até contar um pouco do como que a Isa hoje está nesse tempo livre? O que você gosta de consumir para nutrir ainda mais essa sua consciência? Eu gosto de praticar o nada. E isso é raro. Isso é luxo. Né? Mas o que você gosta de fazer quando você não precisa fazer nada? Nada. Não preciso preencher esse tempo. Não preciso preencher esse tempo. E podem ser minutos. Nada. Me deixa só aqui, ó, silencinho. 3 minutinhos só. Achar esses momentos de pausa durante o dia é nossa responsabilidade. Sim. É como você tirar férias por alguns minutos por dia. Só você com você. A gente está gravando aqui diante de uma janela, né? Eu já fico, nossa, por que essa janela não está aberta? A gente poder ver a nuvem, né? Eu fico buscando a natureza em tudo. Também. Só lembrando que nós somos natureza. Então eu fico buscando a natureza em tudo. Se você me perguntar, então, o que você gosta? Eu gosto de encontrar a natureza. Se vai ser brincando no parquinho com a Angelina, se vai ser olhando para uma janela, em contato com a samambaia, isso já é muito importante. Não subestime a potência das pequenas coisas. Não subestime o quanto pequenas situações vão nutrir as suas horas, sabe? E eu posso deixar dicas de livro. Já falei que é A Segunda Montanha. É uma série que eu gosto muito para quem trabalha com liderança, que é Ted Lasso, que fala sobre segurança psicológica. Só isso já seria uma outra conversa. Mas Ted Lasso é, na prática, o líder que todos nós gostaríamos de ser e ter. E eu tenho também um programa de entrevistas chamado Interioriza, né, com ideias que já passaram do tempo da gente assimilar. E ali tem muitos conteúdos que podem te ajudar a tomar melhores decisões, que são pessoas que, sim, num ponto de virada, ao invés de ficar sentada na cadeirinha de vítima, foram para a cadeira de aprendiz, com muita humildade, e recomeçaram. E a gente nunca vai recomeçar do zero. A bagagem que você traz, o repertório que você traz, tudo isso vai te ajudar a formatar a pessoa que agora você pode ser. Então a gente nunca vai recomeçar do zero. Mas eu vou recomeçar do zero? Não, rapaz. Você tem repertório. O seu repertório é que vai fazer você ter pensamento crítico. Você vai poder dizer mais sim, mais não para aquilo que realmente agora importa. Então, talvez a melhor biografia
que você possa ler hoje é a sua. É a sua. Nossa, escutei da minha terapeuta já que você falou do não começar do zero. Ela falou, você tem ferramentas que a Raquelzinha não tinha. Total. E daqui a muitos anos você vai ter novas ferramentas dentro de você. Então, ela falou, minha filha, em muitos momentos, né, de tomada de decisão, que a gente vai para quem a gente confia. Exato. Tô com medo. E agora, meu Deus, como que vai ser? E se eu falhar, tal? E vamos com o que a gente tem de ferramenta, mas principalmente coragem. Né? Isso. Isa, obrigada. Assim, mais uma vez, como uma forma só de agradecer. Eu adoro a dona do doce. Espero que goste de doce de leite com nozes, porque aqui estamos falando sobre um acúmulo de nozes. Gente, eu amei. Isso é um presente, dona do doce, ou é seu mesmo? Meu com elas. Elas deram tudo, né? Você já conhece. Gente, eu tô naquela semana que a mulher tá comendo até o pé do tripé. Ai, aceita um. Bom, então com essa a gente finaliza aqui. Não é? Espero que goste. Ótimo. Vou passar aqui pra turma do estúdio, tá, gente? Maravilhoso. Já vai chegar Bom, vocês, tá? E com esse mimo, mais uma vez, agradecer a presença da Isabela Camargo aqui. Dizer o quanto... Olha que bagunceira. Olha que bagunceira. Pera lá, gente. Não precisa editar, não. É gravado mesmo. Estamos aqui. É ao vivo mesmo aqui, ó. Boa, Lindo. Lindo. O quanto a gente acredita nessas conexões reais, nesses momentos de troca, aprendizado. Sim. E que aqui seja só um primeiro passo. Sim, seguimos entre juntas. nós. Entre nós. Adorei. Parabéns pelo projeto, pelo programa e por tudo que você vai ainda transformar, né, em todas as comunidades. Amém. Obrigada, viu? Agora é hora da gente comer a dona do doce. Obrigada, gente, quem ficou com a gente até aqui. Vamos começar esse canal da Entre Nós. Siga, inscreva-se aqui e compartilha com quem você acha que pode ser interessante esse papo. Até mais.